Olá, está no ar o Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o grande mestre Evanildo Bechara, professor de português dos mais importantes deste país. Não saia daí, eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, Nossa língua, nossa língua portuguesa. nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe com muito prazer professor Evanildo Bechara, dispensa apresentações. Muito obrigado. Professor emérito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, autor de vários livros, autor de um livro muito importante do qual falaremos aqui bastante. Professor, muito obrigado ao senhor pela presença, é uma honra tê-lo aqui. O prazer é meu, Professor, posso começar com este livro Pode. importante? Pode. Né? Por sinal, citei outro dia num artigo lá no Globo. Que eu li. Ensino da gramática. Opressão? Liberdade? E eu passo a pergunta para o senhor. Logo de cara, o senhor vai responder aqui se é opressão ou se é liberdade. Se é liberdade, Bom, em primeiro lugar, quero dizer da minha satisfação em estar aqui com um grande batalhador pela permanência da exemplaridade da língua portuguesa, o professor Pasquale, como outros colegas que também trabalham em consultórios gramaticais, não é? E dizer também que este tema é um tema bastante sugestivo, mas sobre o qual se precisa colocar numa posição muito científica do problema, não é? Porque ensino da gramática, em primeiro lugar, o que é gramática? Vamos então verificar o que é gramática. A palavra gramática pode ser vista sob dois prismas, não é? Ou é, como se diz, não é? O funcionamento, o estudo do funcionamento de uma língua, ou então o resultado desta descrição do funcionamento de uma língua, não é? Então, no título, a palavra se refere justamente ao funcionamento da língua. Tudo funciona dentro de certos princípios. Quando nós compramos uma geladeira, o primeiro cuidado é verificar a leitura das instruções para fazê-la funcionar. E as instruções dizem que se as instruções não forem obedecidas, não é? A garantia fica por água abaixo, não é? Então, deixa de existir. Quando nós vamos dirigir um carro, também nós temos determinadas obediências, não é? Nós temos que ligar o carro, se quisermos fazer a mudança temos que pisar na embreagem, faz primeira, não se sai no carro na terceira. Então existe uma sistematicidade no uso da língua, como no uso das coisas. O que ocorre é que se tem uma ideia muito leviana do que seja uma língua, não é? Porque só se pensa que uma língua é aquilo que está na gramática ou aquilo que está no dicionário. Tanto que se diz, isso está errado porque não está no Aurélio, não é? Sim, como se quando apareceu o imexível, o imexível está errado porque não está no Aurélio. Não, uma língua nunca é. Ela está sempre in fieri, sempre em desenvolvimento, não é? Então, o que é a gramática neste sentido? É uma coleção de fatos que uma comunidade culta seleciona para constituir aquilo que se chama língua exemplar. Língua exemplar, não é? Essa seleção não é uma seleção natural.
é uma seleção de escolha, de observação dos usos da língua. Daí nós precisamos fazer uma diferença entre exemplaridade e correção. O que é correção numa língua? É tudo que a comunidade estabelece como norma. Então, o primeiro grande passo a ser dado é que numa língua não há uma só correção. Há várias correções, não é? Há vários, tanto no plano fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico, léxico. Não é? Então, o que caracteriza uma língua é o que caracteriza o homem, é a sua variedade. Nós somos unos na variedade. Isso é maravilhoso. Não é? Na variedade. Então, o que acontece? Acontece que existe uma norma da língua popular, existe uma norma da língua coloquial, existe uma norma da língua familiar e existe uma norma exemplar, que é aquela norma a que um homem culto procura atingir, procura dominar na hora da sua expressão, quer técnica, quer artística, não é? Quer lírica, quer científica, acadêmica, etc. Não é? Então, o senhor até cita alguém aqui que fala disso, das atividades, como é que é, do espírito, mais elevadas de espírito e por aí vai. Tanto que a grande missão do professor é transformar um aluno num poliglota na sua própria língua. Sim. Quer dizer, ele tem que dominar as diversas variedades da língua portuguesa à medida do desenvolvimento da sua competência linguística. Sim. Não é? À medida da sua competência linguística. Por exemplo, erro de tradução não existe só quando traduzimos do inglês ou do alemão ou do francês. Há erros de tradução no português, não é? Certo. A pessoa, por exemplo, eu estava contando a Karen o seguinte: um colega meu foi para o Rio Grande do Sul, saiu do Rio para o Rio Grande do Sul e, ao chegar ao Paraná, leu: atenção, tartarugas na estrada. Ele aí disse: a senhora, olha, eu vou diminuir a marcha, a primeira que aparecer a gente leva de lembrança. Né? Passou Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e nada de tartaruga. Depois ele veio a saber que tartaruga é o quebra-mola. Né? É o quebra-mola. Então, há necessidade de o falante culto inteirar-se dessas variedades. Não é? Quando nós recebemos um convite, está lá no convite: traje esporte, traje esporte fino, traje passeio, traje passeio completo. Então, um homem educado, o que é que faz? Ele se veste de acordo com a cerimônia a que vai assistir, não é? Certo. Então, essa necessidade de se adequar às diversas variedades, isso constitui o que nós chamamos de saber idiomático. Até aí, professor, o senhor permita que eu faça uma pequena interrupção. Até aí, estamos no macro. Exato. Né? No macro. E eu diria até que, com tudo que o senhor disse, uma parcela significativa, se não muito próxima dos 100% dos linguistas, concordaria. Isso. Daí para frente que começam as divergências. Exato. Né? E é aí que eu quero então que o senhor comece a entrar nessa parte que certamente será tema de alguma divergência. Pois não. Eu, por exemplo, me lembro da minha primeira aula de português quando vim do Recife. Quando fui do Recife para o Rio de Janeiro, estava no admissão e o meu professor entrou em sala e com uma voz tonitroante. Naquele tempo havia o método de textos para corrigir, não é? Sim. E ele então olhou para a turma e disse assim: meus alunos, eu quero que vocês corrijam a seguinte frase: fui no armário.
E ele deixou a turma trabalhando. Quando ele percebeu que cada aluno de per si não atinava com o erro, entre aspas, ele então permitiu que a turma se juntasse em grupos de 3. E assim eu fiz. E no meu grupo havia um colega que tinha assim uns ares detetivescos e disse, olha, repararam que ele pronunciou mais forte armário, porque ele queria que colocasse o acento, não é? Estávamos na década de 40, tinha saído a reforma ortográfica. Já estavam em vigor as regras. 43. Aí, armário, aí dissemos, é verdade, ele disse isso. Então o erro está aí. Aí levantamos a mão e o professor disse, corrigiram? Corrigimos, sim, senhor. E qual é a correção? Fui no guarda-roupa. Fui no guarda-roupa. Ora, o que é que acontece aí? Acontece aí uma falta de habilidade pedagógica. Por quê? Ir no armário, ir na cidade, é uma norma de uma variedade de língua. É uma norma viva, existente, e mesmo quando se quer escrever dentro dessa norma, a pessoa diz, não é? Vou na cidade, vou no trabalho, vou no campo, etc. Mas a língua portuguesa não se reduz a essa variedade. E até dentro dessa variedade, o verbo chegar ou o verbo ir admitem outras preposições. Claro. Não é? Por exemplo, a que ponto chegamos? Pois é. Né? Isso é dito. Se nós, pois é, a que ponto chegamos? E mais do que isso, com o verbo ir, quando a pessoa quer dizer um palavrão, vá a pessoa não diz vá na, não é? Então, acontece que o verbo ir com a preposição a está vivo, mesmo na modalidade popular. Então, você não pode fazer uma descrição tosca da realidade popular, nem da realidade chamada exemplar. Agora, o que ocorre é que, se o aluno vai à escola, ele vai à escola para alçar uma posição social. E esse alçamento de posição social obriga a que ele se inteire da chamada língua exemplar. Não para viver encastelado nela, de tal maneira que só se possa dizer assim, mas assim como ele vai usar a roupa de acordo com a situação, ele usará também as modalidades de língua. Então, a grande tarefa do professor, como eu disse, é transformar o aluno num poliglota na sua própria língua. Ele saber distinguir e usar essas variedades. Agora, é realmente uma atitude empobrecedora, a atitude popularizante daqueles professores... populista, demagógica. Que acham que se o aluno diz, é o que ele deve dizer, como também é uma atitude elitizante, aquela que ele não pode dizer assim, só pode dizer dessa maneira. Porque as duas atitudes estão tirando a riqueza da língua, que é justamente a variedade. Claro. Muita gente até fala em nome de Paulo Freire, tal, parece que não leu direito, né? Porque o Paulo Freire dizia justamente que a criança deve ser tratada com respeito. Exato, a língua que ela traz de casa é aquela e pronto, válida, mas ela precisa ser introduzida num outro universo, devagar e tal, porque existe uma sintaxe dominante, existe uma sintaxe considerada padrão para determinadas situações e por aí vai. E é por isso que muitas vezes o aluno vai fazer um concurso e se sai mal, pensando que fez uma bela prova. Exatamente porque na língua do concurso lhe vai ser exigida a modalidade padrão, a modalidade exemplar, não é? Sim. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo. A entrevista com o professor Bechara continua num próximo programa, mas ele permanece com a gente porque ele vai participar da segunda parte com aqueles nossos tradicionais módulos, com algumas explicações específicas aqui de questões da língua. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta
para a segunda parte do Nossa Língua Portuguesa com hoje um programa de luxo, né? Porque temos obrigado. aqui um mestre, o mestre Evanildo Bechara. Professor, nós temos aqui um jornal, não vou dizer o nome do jornal, nem a cidade em que ele é publicado, mas há um texto aqui recheado de coisas que, numa linguagem desse padrão, linguagem jornalística, talvez não né? A coisa destoe, né? Pois é. Então, eu vejo aqui, num outro jornal, um quadrinho, personagem conhecido, o Agar, que diz assim: sou Agar o terrível e sempre consigo o que estou afim. Né? Aí o outro personagem diz assim: cometeu um erro de gramática, senhor. Uma pessoa instruída diria aquilo de que estou afim. Esse caso é típico da pessoa que quer perturbar indevidamente? É isso, aquela história da adequação, da adequação à variedade? Como é que é isso? Não, aí pelo jeito é uma brincadeira, não é? É uma gozação com todos os professores que trabalham com língua portuguesa, não é? Não é à toa que na gramática, Emília no país da gramática, o gramático é um rinoceronte, né? Então essa visão do gramático como, vamos dizer, o policial que sai de chicote à mão, batendo em todas as pessoas que não sabem português, como o Aldrovando Cantagalo, que é outro personagem do Monteiro Lobato, daquele belíssimo conto Colocador de Pronomes, que nasceu de um erro de português e morreu por causa de um erro de português, não é? Aí realmente é uma brincadeira, porque na realidade várias são as línguas que desmontam do relativo a sua função sintática. O italiano faz isso, o italiano, o francês, come a preposição na hora do... O árabe é permanente isso. Em línguas semíticas, isso é permanente. No francês se chama até relativo universal. Porque, na realidade, a subordinação não é o estilo da língua oral. A subordinação é o estilo da língua escrita. Que é formal, que é trabalhada, não é? O escritor tem tempo de rever o seu texto, coisa que na linguagem oral não. Saiu. Como vai, Saiu. Bom, de qualquer maneira, para quem ainda não captou a mensagem, estamos tratando do seguinte: aquilo que estou afim, se eu estou afim de, o de na língua rigorosa deveria ter sido colocado. Exatamente. Aquilo de que estou afim. Isso. Essa estrutura, de fato, como disse o professor Bechara, não existe quase na língua oral. E mesmo na língua escrita, em italiano, por exemplo, não se escreve. A preposição é simplesmente ignorada nesse tipo de estrutura. No português padrão, não. Na escrita No espanhol também aparece, não é? E é uma dessas, vamos dizer, dessas fronteiras no emprego do pronome relativo entre a língua oral, espontânea, viva, e a língua escrita, trabalhada, não é? Estilizada, não é? Formal. E eu aproveito para perguntar ao senhor, que vai responder ao nosso telespectador, aqui o jornal diz assim: pela população a fim de conseguir o disputado e almejado cargo. Esse afim, como é que se escreve, professor Bechara? Numa tacada só ou são duas palavras? Não, a fim de, né? É final. A fim de conseguir o disputado aí são três palavras, não é? A fim de. Então, vamos deixar claro isso para o telespectador. A fim de, ideia de... Finalidade. Agora, existe a palavra afim, o adjetivo afim, que significa aquele que tem... afinidade, não é? Nós somos pessoas afins, professor? Somos, perfeitamente. E trabalhamos no objeto afim, que é a língua portuguesa. Pronto, então é isso. Que não está nem sempre muito afinada, né? Acho que ficou clara a diferença. Afim, uma palavra só, que tem afinidade, né? Afim, a fim de, ideia de finalidade. É isso. Nossa língua. Professor, nós fomos às ruas perguntar ao povo qual seria a forma verbal usada numa determinada frase. Vamos ver o que aconteceu. Estima-se que 100 mil pessoas devem ou devam viajar neste fim de semana? Devem. Devem viajar este final de semana. Devam viajar. Devem viajar nesse fim de semana. Devam.
devam viajar no final de semana. Devem. Professor, o senhor viu que o povo variou, né? Houve uma resposta para cá, uma resposta para lá, devem, devam e por aí vai. Estima-se que 100 mil pessoas devem, estima-se que 100 mil pessoas devam. O que o senhor acha que deve fazer o professor de português quando discute essa questão do valor do modo verbal indicativo subjuntivo? É mais um traço linguístico, né? Uma marca linguística entre a certeza e a dúvida, não é? A certeza e a dúvida. De um modo geral, quando nós falamos, nós temos sempre a certeza por causa da linguagem espontânea, não é? Então, o indicativo aparece com muito mais frequência na língua falada, a não ser naqueles casos das formas estereotipadas, onde até o mais que perfeito pode aparecer, tomara que caia, coisas desse tipo. Mas, de um modo geral, na língua espontânea é o indicativo que predomina. Que predomina, não só em português, porque isso é universal linguístico. Então, predomina no francês, no espanhol, no italiano, em todas as línguas. Agora, o devam já pertence mais à linguagem refletida. Isto é, como estima-se, que não é uma verdade, estima-se. É uma suposição. É uma suposição. Então, ele leva ao uso refletido do subjuntivo. Não é? Devam. Devam. Ou seja, estima-se que o governo deve, estima-se que o governo deva, estima-se que haja no país, ou melhor, para manter a ordem, estima-se que há no país, estima-se que haja no país, numa linguagem, esquecendo agora a linguagem oral, espontânea, numa linguagem mesmo escrita, refletida, é até possível que se use o indicativo, desde que a intenção seja caminhar mais para a certeza do que para a dúvida. Exatamente. Então, que fique claro, o indicativo, no caso devem, põe a informação no plano da certeza, o subjuntivo, no caso devam, põe a informação no plano da especulação, da hipótese, da suposição, da dúvida. Fica a critério de quem diz ou escreve de acordo com aquilo que quer ressaltar. Exatamente. Não é isso, professor? Verdade. É isso. Professor Bechara, eu convido o senhor agora para ouvir um trecho da música Eu Vou Estar. Quem canta é o grupo Capital Inicial. Há um trechinho que interessa para a nossa discussão aqui. Vamos lá. Embaixo da cama, nos carros passando, no verde da grama, na chuva chegando, eu vou voltar. Pois é, na letra de Eu Vou Estar, há uma passagem que diz: você ainda vai ver e tal, embaixo da cama, nos carros passando. E num outro bloco nós falamos do afim e mostramos que afim é uma coisa, afim é outra coisa, né? Agora, o senhor mesmo dizia depois, comentando comigo, isso fora do ar, né? A história da grafia, que em português há muitos desses problemas. Grafamos o portanto numa tacada só, o por isso em duas palavras e tal. E aí? O grande problema é que em ortografia portuguesa temos muito que fazer. Há muito que se fazer, não é? Nós já resolvemos com felicidade os problemas de etimologia. O emprego de S, Z, CH, X, praticamente esses problemas estão resolvidos quando as palavras têm etimologia, não é? Quando as palavras não têm, como as palavras das línguas indígenas e africanas, então nós usamos uma convenção. Que nem sempre funciona, né? Que nem sempre realmente funciona. Agora, fica fora da ortografia, e é problema que as academias, ou melhor, sobre os quais as academias se devem voltar, não é? Uma série de questões, por exemplo, essas palavras que se escrevem junto ou separado, o emprego do hífen, não é? Caótico. O emprego do hífen, o emprego do apóstrofo, não é? E a ortografia portuguesa seguiu um caminho perigoso,
Porque o que é ortografia? É uma sistematização da representação gráfica da realidade oral. E o que é que a ortografia portuguesa procurou ser? Ela procurou ser ortografia, procurou ser ortoepia, procurou ser prosódia, procurou ser semântica, na medida em que fio, por exemplo, fio dental, se fio dental significa a linha para tirar detritos do dente, se escreve separado. Se for O maior? O biquíni sumário, não é? Então se escreve junto. Então já não é mais ortografia. Por isso é que não se pode chegar por aí a uma sistematização da ortografia portuguesa no Brasil, em Portugal, etc. Por quê? Porque nós acentuamos demais. Colocamos acentos desnecessários. E esses acentos desnecessários trazem à luz do dia as diferenças naturais entre o português do Brasil e o português de Portugal. Então, isso fica a casa da mãe Joana. Não é? Mas, para a gente deixar o nosso telespectador com uma resposta em relação a este caso aqui, embaixo da cama... Embaixo, quando for o oposto aí em cima... Só que em cima se escreve separado e embaixo se escreve junto. Quer dizer... Isso é em virtude de uma visão distorcida dos técnicos daquilo que se chama ortografia. No dia que se sistematizar, por exemplo, emprego do hífen, no caso dos prefixos, etc., a regra é simples. Se os dois elementos, a regra geral é evitar o hífen, abolir o hífen. Agora, se a junção dos dois elementos levarem a uma pronúncia errada, aí vamos escrever... Subregional, né? Pois é. Subregional. Subregional. Pronto. Por exemplo, nós dizemos que sublinhar se escreve junto, mas o próprio dicionário põe lá entre parênteses B, traço LI, não é? Então, se a pronúncia exemplar, embora haja a pronúncia sublinhar, que é frequente em Portugal, em Portugal só se diz sublinhar, mas se no Brasil a norma é sublinhar, a norma exemplar é sublinhar, então vamos escrever separado, porque escrevendo junto leva o falante a pronunciar sublinhar mesmo, não é? Claro. Bom, professor, obrigado pela sua participação. Foi um prazer. E oxalá a língua portuguesa seja estudada com o entusiasmo que nós vemos aqui no programa do nosso professor Pasquale. Voltamos na próxima semana. Tchau. Portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua,